Laboratório de Otimização Combinatória. Professor Alexandre Freire. Vocês estão escutando aí a música Céu Azul, do Charlie Brown Jr. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, vamos falar ainda de conceitos básicos de combinatória poliédrica, agora parte 2, tá bom? Vamos lá, de novo com o slide do professor Cid Carvalho de Souza da Unicamp, tá? Vou voltar a falar do problema da mochila binária, tá? Lembra lá qual que é? Tem o conjunto de itens, cada item tem um peso e um valor. E aí, o conjunto de itens pra gente agora a gente vai chamar de N, tá? E o peso do item é o A, tá? Então o peso do item J é AJ. Aí, eu tenho que escolher um subconjunto de itens que não ultrapasse a capacidade da mochila, tá? A capacidade da mochila a gente vai chamar de B, tá bom? E aí eu quero que a soma dos valores lá desses itens que eu escolhi seja máxima, tá bom? Então esse é o problema da mochila, que vocês já se lembram, tá bom? Eu vou falar dele de novo porque hoje a gente vai falar de lifting, tá? Que é uma coisa que a gente não viu ainda, tá? E eu vou usar o problema da mochila para falar do lifting, tá bom? Umas coisas aqui que a gente vai assumir, umas coisas triviais aqui, mas só para não atrapalhar a gente lá na hora da teoria. Que é o seguinte, ó, uma coisa, cada item cabe na mochila, né? A J menor ou igual a B para todo J, para todo item J. Por quê, né? Isso aqui se a entrada não satisfaz isso, o item que já não cabe na mochila você joga fora, né? Então, qualquer item que vem para você lá que não cabe na mochila você pode descartar, né? Então a gente pode assumir que a entrada do problema ela já está limpa, vamos dizer assim, já descartaram os itens que não cabiam na mochila. Outra coisa, a gente também vai garantir que a entrada não é trivial, tá? O que seria uma entrada trivial? Uma entrada em que, se você pegar a soma de todos os pesos lá de todos os itens, se isso fosse menor ou igual a B, ou seja, cabe todo mundo na mochila, pô, aí você não precisa resolver o problema, né? Porque cabe tudo na mochila, né? O problema é justamente o dilema de que, pô, não cabe tudo na mochila, eu tenho que escolher quais os itens que eu quero colocar na mochila. Se cabe tudo na mochila, você põe tudo na mochila e vai embora, né? Não precisa resolver nada, tá bom? Então vamos assumir que a instância não é trivial. Outra coisa também, a gente vai assumir que a entrada está ordenada pelos pesos, tá? Então o item 1 é o item de maior peso, é ordenado em ordem decrescente, tá? Então o maior peso é o item 1, o segundo maior peso é o item 2 e assim por diante, tá bom? Isso aqui também só para ajudar a gente aqui na parte da teoria, mas isso aqui, ou seja, se a entrada não for assim, você coloque a entrada assim, ordenada, tá bom? Em ordem decrescente pelos pesos, para valer algumas das coisas que a gente vai falar aqui na parte teórica, tá bom? Agora, a gente vai também mostrar aqui essa notação do vetor de incidência ou vetor característico. Desculpem. Que é o seguinte, ó, se você tem um subconjunto de itens R, x de R vai ser o vetor binário que tem 1 em cada posição J, se e somente se esse item J está no conjunto R, tá bom? Então, tipo, é basicamente assim, né? Você quer representar esse conjunto R com um vetor binário, tá? Que é o que vai ter 1 nas posições que tem os itens lá do conjunto R, tá bom? E aí esse vetor a gente vai chamar de x de R, beleza? Bom, esse pezinho torto aqui, ó, é o poliedro que a gente está interessado, né? Qual que é o poliedro que a gente está interessado? É o fecho convexo das soluções inteiras aqui do problema da mochila, tá bom? Então esse é o poliedro que a gente gostaria de conhecer aí todas as facetas, se a gente pudesse, né? Beleza. A gente vai fazer agora um estudo facial de P, né? Então, primeira coisa, lembra lá que a gente falou na aula de... Primeira vez que a gente começou a falar de combinatória poliédrica, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é a dimensão do poliedro, tá? Esse poliedro, ele tem dimensão N,
ou seja, ele tem dimensão cheia, né? Dimensão plena, porque ele está em Rn, né? Então, se ele está em Rn e tem dimensão n, ele tem dimensão cheia, né? Como que eu provo isso? Eu preciso pegar n mais 1 pontos afim independentes que estão lá no poliedro, tá bom? Se eu conseguir, eu estou provando que ele tem dimensão n, tá? Quais são esses pontos? Bom, se eu pegar o ponto 0, que é tipo o vetor 0 aqui no caso é não escolher nenhum item. Isso é uma solução viável, certo? Do problema da mochila. Depois, se eu pegar um item sozinho, é uma solução do problema da mochila, certo? Porque a gente assumiu aqui que o item sozinho cabia, todos eles cabiam na mochila, né? Então, se eu pegar um item sozinho, é uma solução. Então, eu tenho N soluções dessas que eu tenho um item só e tenho uma solução que não tem nenhum item, tá? Portanto, eu tenho N mais uma soluções e essas N mais uma soluções são afim independentes, tá bom? Aí vocês têm que lembrar lá da definição de afim independente daquela aula lá, né? Quem não lembra, dá uma olhada lá ou dá uma googada aí, tá bom? Então, então esses n mais um ponto são afim independentes, então o poliedro tem dimensão n, e como ele está em Rn, ele tem dimensão cheia, certo? Depois, ó, outra coisa que a gente sabe sobre esse poliedro, a desigualdade trivial, a gente fala trivial aqui porque ela tem um coeficiente só do lado esquerdo, né? Ela de maior ou igual a zero, né? Então, para cada xj maior ou igual a zero, define faceta desse poliedro, tá? É porque a gente fala assim, nossa, facetas são as inequações que são ótimas, tal. Não significa que essas inequações têm que ser super difíceis de entender, né? Tipo, uma inequação besta dessa aqui também pode definir faceta do poliedro, que é o que acontece nesse caso. Bom, como que a gente prova isso, né? A gente pode usar o método direto, né? Que é o quê? Pegar, igual a gente fez aqui para mostrar que o poliedro tem dimensão cheia, né? Pega, só que agora lembra que a faceta, se o poliedro tem dimensão n, a faceta tem dimensão n menos 1, certo? Então, em vez da gente pegar n mais 1 pontos afim independentes, a gente tem que pegar n pontos afim independentes, tá bom? N pontos aonde, né? N pontos que estão na face induzida por essa inequação. Ou seja, pontos que satisfazem essa inequação com igualdade, tá bom? Se você for ver, para cada item J, eu consigo pegar esses N pontos desses que eu escolhi aqui em cima, né, para provar a afirmação de cima. Que é o que, né? Lá em cima a gente tinha o vetor 0 e aí a gente tinha também as soluções que tinham um item só, né? Se a gente ignorar a solução que tem só o item J, porque tipo o xj dela é igual a 1, ela não vai satisfazer isso aqui com igualdade. Mas todas as outras, elas satisfazem xj igual a 0, certo? Porque elas têm um item só, esse item só não é o j, então tipo o xj vai ser igual a 0. Portanto, daqueles n mais 1 pontos ali, eu peguei n que satisfazem isso aqui com igualdade. Então, tipo, são n pontos que estão nessa face, portanto, e são afim independentes, né? Então, essa face tem dimensão n menos 1. Então, ela é uma faceta, porque o poliedro tem dimensão n, certo? E isso vale para qualquer item j, tá bom? Então, essa aqui também é fácil de provar que define faceta. Vou deixar como exercício para vocês aqui, ó, provar essa terceira afirmação, que é qual que é? Para todo item j, essa desigualdade aqui, ó, xj menor ou igual a 1, que é quando a gente vai olhar para a relaxação linear, né? Quando a gente olha a relaxação linear, aqui é a solução inteira, né? Mas quando a gente vai olhar para a relaxação linear, o x ele tem que ser maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, né? Então tem duas inequações aí já que a gente vai colocar, né, no poliedro, fora essa aqui, né? Tem mais duas que eu falo assim, né? É duas para cada item, né? A de maior ou igual a 0 e de menor ou igual a 1. Tá? A de maior ou igual a 0 define faceta. A de menor ou igual a 1, ela define faceta se e somente se, para todo i diferente de j, quando eu somo o peso de AI, o peso do i, né, com o peso do j, cabe na mochila. Tá? Se isso for verdade para todo i, então a desigualdade xj menor ou igual a 1 também define faceta. Tá bom?
Isso eu vou deixar como exercício para vocês provarem, tá? Mas é um C e somente C, tá? Vocês nem precisam provar os dois lados da afirmação, tá? Eu peço que vocês tentem provar só um lado da afirmação, que é o quê? Se essa condição aqui está satisfeita, né? Então assim, se A mais J menor ou igual a B para todo I diferente de J, então XJ menor ou igual a 1 define faceta, tá? É uma direção só, tá bom? Não estou falando aqui o C e o somente C, tá? Beleza, fica como exercício, mas usem o método direto, tá? Então a dica é, use o método direto, você vai pegar N pontos afim independentes que satisfazem essa desigualdade aqui com igualdade. E N pontos afim independentes, né, que estão nessa face aqui, na face induzida por essa inequação. Vê se vocês conseguem fazer isso. Beleza. Aí vocês lembram lá o que é uma cobertura, né? Que a gente já falou disso várias vezes, né? O que é uma cobertura aqui no problema da mochila? É um conjunto de itens que a soma dos pesos estoura a capacidade da mochila, tá? Isso a gente chama de cobertura, tá bom? Aí, ó, o que acontece? Como que resolve a relaxação linear do problema da mochila, tá? Que a gente chama de problema da mochila fracionária, tá? Pensa no seguinte, eu tenho... eu vou fazer vou lá no self-service, né? Aí no self-service tem várias comidas lá, né? E aí você sabe lá qual é o peso de cada comida, o peso assim, o peso por coisa, como é que eu digo? É assim, né? No self-service é um peso por quilo, né? É o peso por quilo, né? Então você fala lá, tem filé mignon, quanto custa o quilo? Tem frango, quanto custa o quilo? Tem feijão, quanto custa o quilo? Né? Isso é, digamos, o teu custo-benefício, né? Que é tipo assim, quanto que você paga por quilo. Então, tipo, só que aí no caso, como você paga é o teu prejuízo, né? Imagina que o cara, você não vai pagar nada, o cara que tá te pagando, para você, o cara tá pagando, lá, o seu amigo tá pagando. Aí vamos supor que o cara não é tão amigo assim, né? Aí você quer dar um prejuízo para ele. Então você não quer nem escolher o prato mais gostoso, você quer tipo escolher o prato que dá o maior prejuízo para o cara, né? Então você vai ter que maximizar o valor do prato, certo? Só que imagina que também tem um limite de cada item, né? Você fala, ó, o filé mignon só pode pegar até tanto, até, sei lá, meio quilo. Batata você pode pegar até 10 quilos, se você quiser. Né? Então, cada item tem uma quantidade máxima lá, que você pode pegar. Bom, como você vai pegar, tipo, a quantidade... como é a mochila fracionária, né? Então, você fala, eu posso pegar uma fração... Essa puta que eu tô tentando dar a intuição e eu tô ferrando minha vida aqui, né? Porque, tipo assim, ó, o que é o 1 e o 0 aqui nesse problema que eu tô dizendo? É a fração que você vai pegar da cota máxima que você pode pegar daquele item. Então, a cota máxima, o 1 aqui é 100%, né? Então, vamos supor, você pode pegar no máximo 500 gramas de filé mignon. Então, colocar 1 de filé mignon significaria colocar as 500 gramas de filé mignon, certo? Aí, tipo, beleza, acho que vocês entenderam, né? Aí, se eu quiser pegar 250 gramas de filé mignon, eu vou pegar meio, eu vou colocar meio na variável do filé mignon, certo? Acho que deu pra sacar. Então, a hora de você montar o prato, como você quer dar prejuízo pro teu amigo que tá pagando, o que você vai fazer? Você vai escolher o item que tem o maior custo-benefício lá, o maior prejuízo, o que dá o maior prejuízo por fração, né? Aí você vai lá, o que você vai fazer? Você vai pôr o máximo que você puder daquele item. Ah, eu esqueci de falar que o teu prato tem um peso máximo, né? Que é a capacidade da mochila, né? Tem um peso máximo lá que ele pode ter, né? Então, você vai pegar e vai falar assim, eu pego o item lá que tem o maior custo-benefício e vou colocando no meu prato até não poder mais, né? Então, vou pôr só filé mignon, né?
vou botar só filé mignon. Enquanto couber, eu vou pondo só filé mignon. Agora, imagina que, meu, teu prato é bem grande. É uma metáfora que eu já vi que ficou horrível, mas vamos seguir com ela. Deixa eu ver se eu consigo consertar essa metáfora, vai. Ou é melhor não, né? É melhor não, né? Melhor não, deixa ela assim mesmo. Então você vai pondo, pôs o filé mignon. Aí vamos supor que você chegou no máximo lá. Você tipo colocou um aqui de filé mignon, não pode pegar mais. Aí você vai pro próximo. Depois do filé mignon é frango. Aí você vai, põe o máximo, põe um de frango, vai pra linguiça, sei lá, vai pra o quê. Vai chegar uma hora que você... Então você vai pondo dos itens na ordem do custo maior, custo-benefício pro menor, né? Vai chegar numa hora em que se você colocar um daquele item, não vai caber, né? Ele vai estourar a capacidade da mochila, tá? Na verdade, assim, pode acontecer de você fechar certinho a capacidade da mochila pondo um. Isso pode acontecer, tá bom? Então, ou seja, tem um caso em que, você foi pondo um, até que fechou exatamente a capacidade da mochila e beleza, você vai embora com a certeza de que você conseguiu encontrar a solução ótima. Mas, tipo, tem casos em que, se você colocar um desse item, vai estourar a capacidade da mochila. Aí o que você faz? Você não vai pular para o próximo item, porque o próximo item ele vai ter um custo-benefício igual ou pior o item que você tá. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma fração desse item e você vai pegar a fração suficiente para encher a mochila, né? Então você fala, aqui eu só posso pegar mais meio cheguei lá no feijão já. Eu vou colocar metade da porção que eu poderia, porque tipo, senão não vai caber na mochila, tá bom? Nossa, eu demorei muito para explicar isso, né? Mas tudo bem. Aí é isso que tipo tá dizendo aqui, ó, tá? Tipo, qual é a cara de uma solução da relaxação linear do problema da mochila? Ele vai colocar 0 e 1 em todas as variáveis, exceto talvez em uma, tá? Uma, né? Ou seja, aqui na verdade ele está falando de todo vértice não inteiro, né? Então toda vez que eu estou olhando para a relaxação linear e a solução deu fracionária, por que ela deu fracionária? Por causa disso aqui, eu cheguei no último item lá, não cabia na mochila, eu pus uma fração, tá? Aí esse número todo escalafobético aqui é a conta que você vai fazer para ver qual é a fração que você pode pegar daquele item para não estourar a capacidade da mochila, tá? Com relação a isso, não tem problema. Certo? Então, tipo, sempre vai ter essa cara. Então, você vai ter no máximo uma variável que é fracionária, de fato, tá? Na solução fracionária. Beleza? Tem nenhum problema, tipo, que é fracionária. A relaxação linear é fracionária, mas nem tanto. Bom, vocês lembram lá da inequação de cobertura, né? A inequação de cobertura é quando eu somo os itens de uma cobertura, os x's lá deles, né, tem que ser menor ou igual ao tamanho da cobertura menos 1, certo? Porque se eu escolher todo mundo da cobertura, estoura a capacidade da mochila, né? Esse corte aqui, ele já corta esse tipo de solução aqui, ó. Porque, tipo, aqui ele vai colocar, vamos supor que, tipo, como ele colocou a fração é porque estourava a mochila, né? Então vamos supor que tinha 5 itens que ele colocou na mochila e o sexto ele colocou uma fração só. Aí, tipo, a soma disso aí vai dar 5, vamos supor que ele colocou meio, né? Então vai dar 5,5, né? Só que aí a nossa inequação de cobertura vai falar que essa soma tinha que ser menor ou igual a 5, tá bom? Então a inequação de cobertura já corta essas soluções aqui, tá? De novo, ó, vamos ver uma notação aqui, ó, x de r, tá? O que é o x de r? É o somatório dos x's dos itens que estão em r, tá bom? Então, como que a gente escreve essa desigualdade com essa notação? Ó, a gente vai colocar x de c menor ou igual a tamanho de c menos 1, beleza? Então tá bom. Vamos ver agora exemplo aqui, ó, da inequação de cobertura. Essa aqui, ó, x3 mais x4 mais x5 mais x6 menor ou igual a 3 é uma desigualdade de cobertura. Vamos ver aqui, ó.
Se eu pegar x3, x4, x5, x6, ó, são esses caras aqui, ó, que tem peso 7, 6, 6 e 6. 3 vezes 6, 18, mais 7, 25. 25 é maior do que 19, certo? Então eu não posso escolher esses 4 itens, eu tenho que escolher no máximo 3 itens desses caras aqui, né? Então isso aqui é uma desigualdade de cobertura, válida, né? Aí tem a história da cobertura ser minimal, né? O que é uma cobertura ser minimal? Ela é minimal se a remoção de qualquer item de C faz com que ele deixe de ser uma cobertura, tá? Então, por exemplo, vamos ver se essa cobertura aqui é minimal, né? Se eu tirar o x6 aqui, ó, vai ficar quanto? Vai ficar 6 mais 6, 12, mais 7, 19. 19 é menor ou igual a 19, então não é uma cobertura, né? Então, se eu tirar o x6, aí não é mais cobertura. Bom, aí isso acontece com todos os outros, né? Porque o x5 também é 6 o peso, o x4 também é 6 o peso. O x3 é 7, tipo, se eu tirar 6 não é mais cobertura, se eu tirar 7 também não vai ser, né? Que aí vai sobrar 3 vezes 6, 18, né? Então qualquer item que eu tirar daqui, ó, isso aqui deixa de ser uma cobertura. Portanto, essa é uma cobertura minimal, tá bom? A minimal é justamente essa definição. Você não pode arrancar nenhum item, que se você arrancar, deixa de ser uma cobertura. Beleza. Se o conjunto C, aí, a cobertura, não for uma cobertura minimal, a desigualdade de cobertura ela não pode definir faceta. Por quê? Tá? Pelo seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó, x3 mais x4 mais x5 mais x6 e vamos meter o x7 aí na jogada, ó. x7 menor ou igual a 3. Isso aqui é menor ou igual a 4, desculpa, né? Porque agora eu estou colocando 5 itens aqui, né? Então a desigualdade fica menor ou igual a 4. Isso aqui é uma desigualdade de cobertura válida, certo? Porque, tipo, esse conjunto aqui até o 6 já era uma cobertura. Quando eu botei o 7 é uma cobertura também, né? Estoura a capacidade da mochila. Então essa aqui é uma desigualdade válida de cobertura. Só que essa cobertura ela não é minimal. Por que ela não é minimal? Porque se eu tirar esse x7, isso aqui tipo, ainda é uma cobertura, o que sobra, né? Então não é minimal, né? Então, o que vai acontecer, ó? Tipo, se eu pegar essa inequação aqui, ó. Pegar essa aqui, ó. Qual dessas duas, vamos chamar aqui, ó, de 1 e de 2, né? Para dar nome aos bois. Qual dessas duas inequações vocês acham que é mais forte? A 1 ou a 2? Né? O que acontece? Ó? Aqui, ó, se eu tiver uma solução que coloca os itens... deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu só pegar um exemplo aqui. 12, 19, tá. Ó, se eu pegar tipo uma solução assim, ó, eu vou colocar 1 no x3, não, vou colocar aqui, ó, vai, eu vou colocar aqui, ó, no x4. Então, 1 no x4, 1 no x5, 1 no x6 e 1 no x7. Não, mas essa aqui, não. Não vou usar o x7. Ó, esses uns aqui, todos, ó, deu 18, né? Tipo, x4, x5 e x6, pegando aqui o peso dá 18. Então ainda cabe um aí na mochila, né? Então, eu vou pegar, tipo, o x3, vou pegar um sétimo de x3, porque o peso dele é 7, né? Vou pegar um sétimo de x3, né? Isso aqui é menor ou igual a 4, certo?
Porque, tipo, isso aí tá dando 3 mais um sétimo, é menor ou igual a 4. Então, essa solução aqui, ela é satisfeita pela inequação 1. Agora, a inequação 2, ela tá violada. Porque, tipo, x3 mais x4 mais x5 mais x6 está dando 3 mais um sétimo, que é maior do que 3. Então, tipo, essa solução ela é viável para a inequação 1, mas ela não é viável para a inequação 2. Então, a inequação 2 ela é mais forte do que a 1, tá? Ela domina a inequação 1, certo? Tipo, ela domina, assim, é claro que todo ponto que satisfaz a 2 vai satisfazer a 1 também, certo? Todo mundo que satisfaz a 2 satisfaz a 1 também. Porque, né, se você pegar esse lado aqui, ó, falar que é menor ou igual a 3, depois você tem o x7 que você pode pôr 0, pode pôr 1, vai satisfazer isso aqui, ó, certo? Então todo mundo que satisfaz a 2 satisfaz a 1 também, porém tem uns caras aí que satisfazem a 1 e que são violados pela 2. Então a 2 domina a 1, né? Você pode ver que a nossa definição de domina lá era assim, né? Tipo, o lado direito é menor ou igual ao lado direito do outro e o lado esquerdo é maior ou igual, né? Tipo, apertou, no nosso caso apertou dos dois lados, né? Que não é que apertou dos dois lados, não. Não, esse argumento que eu dei aqui ficou ruim, né? Não, mas tá bom, eu acho que tá bom. Eu fui meio ruim aqui na minha argumentação. Deixa eu só pensar um pouco aqui se eu tô deixando de falar alguma coisa aqui. O meu argumento assim, é que como o x7 é tipo assim, ó, pra gente chegar na inequação, pra chegar na 2, pra fazer a 2 chegar na 1, né? Eu teria que somar x7 desse lado e 1 do outro, né? Tipo, é como se a gente estivesse somando essas duas inequações aqui, ó. x7 é menor ou igual a 1, aquela inequação trivial lá, né? Então, tipo assim, eu tô pegando essa inequação aqui e tô somando com essa outra aqui, que ela sempre é satisfeita, né? Ela é sempre satisfeita. Tô somando com essa aqui para chegar nessa outra, entendeu? Então, tipo, se eu tivesse a 2, eu não precisaria dar 1, né? Porque a 1 ela é a soma da 2 com a 3, vou dar um nome aqui, ó. Tá? Então, a 1 ela é a mesma coisa, ela é equivalente aí a 2 mais a 3. Certo? Ela é redundante, né? Se eu preciso da 2, preciso da 3, não preciso da 1. Certo? Beleza, por isso que ela não pode definir faceta. Agora, o que é a extensão de uma cobertura? Tá? Então, se C é uma cobertura de S, a extensão da cobertura C é dada pelo conjunto. É a cobertura união todos os itens que estavam fora da cobertura, cujo peso é maior ou igual a todos os itens que estavam na cobertura. Tá? Por exemplo, se eu tenho essa cobertura C1 aqui, ó, 1, 2, 4, 5, então vamos ver, ó, 1, 2, 4, 5, aí o x3 ficou fora, né? O item 3 ficou fora. O item 3, o peso dele não é maior ou igual ao peso 79. Então, tipo, eu não posso colocar o item 3 na extensão dessa cobertura, tá? Então, a extensão dessa cobertura 1 é a própria cobertura 1, tá? Então, o E de C1 é a extensão, né? Então, a extensão é a própria cobertura. Agora, já a cobertura C2, que é 2, 3, 4, 5, eu posso pegar o item 1 porque o coeficiente dele, ó, 79, é maior ou igual a 53, maior ou igual a 53, maior ou igual a 45, maior ou igual a 45. Tá? Então, tipo, a extensão dessa cobertura inclui o item 1 também. Tá? Então, a extensão é assim, tá? Eu vou pegar todos os itens,
aqui o exemplo, tipo, peguei um item a mais só, mas se tivesse um outro item com peso 90, outro item com peso 100, eu ia pegar todos os itens, tá? Item que tivesse peso 53, tá? Se tivesse outro 53 aqui fora da cobertura, eu poderia pegar também, tá bom? Aí, ó, proposição, ó, essa desigualdade para extensão, para desigualdade agora, em vez de cover, a gente vai para extended cover inequality, que é a inequação que a gente coloca agora a soma aqui para todos os itens da extensão da cobertura, C. E isso tem que ser menor ou igual à cardinalidade de C, tá, da cobertura menos 1, tá? Por que que ela é válida, tá? Porque assim, ó, vamos pegar um exemplo maior aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Vamos pegar essa que dá para estender aqui, ó. Então, essa cobertura, ó, 2, 3, 4, 5, né? Então, vamos primeiro ver que só uma cobertura, né? Então, dá 53 mais 53 dá 106, 45 mais 45 dá 90, e aí 90 mais 106 dá 196, que é maior do que 178, certo? Então, o item 2, 3, 4, 5 é uma cobertura, né? Aí, tipo, cara, desses 4 itens, eu só posso pegar no máximo 3, então, né? Aí, cara, só que agora eu tô, tipo, colocando aqui o item 1 também do lado esquerdo. Eu tô falando, desses 5 itens, você pode pegar no máximo 3, tá? E é verdade isso? Pô, é verdade, né? Por quê? Porque, tipo, meu, eu sabia que eu poderia pegar desses itens, desses 4 itens aqui, ó, eu poderia pegar até 3, né? 3 itens que, tipo, meu, se eu fosse no pior caso aqui pegar os 3 mais pesados, eu ia pegar 53, 53, 45, né? Aí, tipo, cara, se eu deixei entrar aqui na jogada um cara que tem um peso maior ou igual ao peso de todo mundo, é claro que, tipo, eu não vou conseguir escolher 4 itens, entendeu? Eu tinha que escolher, eu podia escolher no máximo 3 itens aqui, ó, entre, tipo, itens que tinham peso 53 e peso 55, ou 45, desculpa. Agora, tipo, eu vou poder escolher também algum item com peso 79, aí que eu não vou conseguir escolher 4 mesmo, certo? Então, tipo, continua valendo o lado direito que valia antes. Toda vez que você vai adicionando itens com um valor maior ou igual aos itens anteriores aqui, que estavam na cobertura, continua valendo aqui o lado esquerdo, certo? Então, essa é a desigualdade da cobertura estendida, tá? Aí a gente pergunta, né? Essa equação define faceta? Uma coisa que já está claro aqui, que eu espero que vocês consigam bater o olho e enxergar, que é o seguinte, ó. Para essa cobertura C1 aqui, ó, ela não define faceta. A inequação de cobertura da C1 não define faceta. Por que que ela não define faceta? Porque, tipo, tem uma desigualdade aqui dessa extensão da cobertura 2, que ela contém essa C1 aqui, ó, a extensão da cobertura 2, ela contém a cobertura 1. Tipo, essa inequação domina a da cobertura. Tipo, a inequação que tem só x1 mais x2 mais x3 mais x5 menor ou igual a 3, ela é dominada pela inequação x1 mais x2 mais x3, que não tinha aqui, mais x4 e mais x5 menor ou igual a 3, entendeu? Eu botei um x3 a mais que não tinha aqui do lado esquerdo, e o lado direito continuou sendo menor ou igual a 3. Então, tipo, ela domina, certo? Então, tipo, essa inequação de cobertura da cobertura 1, com certeza não define faceta, né? Agora, essa da cobertura estendida do 2 aqui, será que define faceta? Né? Em que condições que define faceta? Tá? Não sabemos. Aí é que entra o negócio do lifting, que a gente vai ver agora. Que é assim, só dando um spoiler, tá? A gente não vai colocar essa inequação aqui de cobertura estendida, tá? Não é ela que a gente vai fazer. Ela pode até aparecer, tá? Mas o que a gente vai fazer não vai ser isso. A gente vai pegar uma cobertura e vai executar um processo que a gente vai chamar de lifting, tá? Que esse processo do lifting a gente vai colocando mais caras aqui do lado esquerdo
tá? Só que o coeficiente desses caras que a gente vai colocar do lado esquerdo não necessariamente vai ser 1, tá bom? Porque às vezes ele é tão pesado aqui que, tipo, se você escolher ele, né? Vou passar o lado intuitivo aqui, ó. Vamos supor que, tipo, meu, esse cara aqui, o peso dele fosse 178, tá ligado? Então, tipo, meu, a inequação que você tinha antes lá, né? Você falava assim, ó, pegando essa aqui de baixo, né? Que é x2 mais x3 mais x4 mais x5. Aí isso aqui menor ou igual a 3, né? Só que, tipo, meu, quando você coloca o 1 aqui, ó, junto, aí ele tem, tipo, peso 178. Você fala, cara, se você escolher esse cara, porra, já era, você não pode escolher mais nada, né? Então, tipo, quando você colocar 1 aqui, o peso disso aqui é 3, tá ligado? Tipo, deixa eu anotar aqui, vai, que eu acho que tá ficando muito abstrato. Ó, de novo. A inequação é essa aqui, né? Ó, com x2, né? Era x2... Calma aí. Era x2 mais x3 mais x4 mais x5 menor ou igual a 3. Essa aqui era a inequação, né? Aí, a inequação de cobertura estendida, essa aqui é a inequação de cobertura, né? A inequação de cobertura estendida, ela diz para mim que se você somar o x1 aqui, ó, a inequação ainda é válida, né? Só que o que eu tô falando para vocês é que assim, cara, vamos supor que o peso do x1 fosse 178, tá? Se o peso dele fosse 178, cara, caso você coloque ele na mochila, você não pode mais colocar ninguém, certo? Então, tipo, se você botar 1 aqui, isso aqui tem que ser menor ou igual a 3, então vamos botar um coeficiente de 3 aqui, ó. A inequação vai ficar mais forte, entendeu? Se esse cara, tipo, o peso dele fosse não tão alto assim, tipo, sei lá, deixa eu pensar num peso aqui. O peso dele fosse 120... Dependendo do peso dele, o coeficiente poderia ser 2, tá? Você fala, se eu colocar esse cara, ainda tem espaço para caber um cara de 45 aqui, ó. Então, se o peso dele fosse 78, o peso dele vezes 2, 178 menos 2 vezes o peso desse cara, fosse algo que fosse, por exemplo, 45... eu poderia falar que o coeficiente dele é 2 aqui, ó. Tipo, você coloca um cara desse aqui, aí você só cabe mais um dos outros aqui, ó. Tá? Então, tipo, o truque aqui do lifting vai ser justamente ir adicionando os caras da cobertura estendida, só que com o coeficiente aqui o maior possível, para a inequação ficar o mais forte possível, tá? Esse é o spoiler aí, ó. E vamos ver isso aí detalhadamente, tá bom? Mas só dei o spoiler aí para vocês saberem aonde que a gente vai chegar. Seja P um poliedro do Rn e AX menor ou igual a B uma desigualdade válida para P. Um lifting dessa desigualdade é uma operação que obtém uma nova desigualdade A'XB. Tá vendo que ela não muda o lado direito, tá? O lado direito aqui continua igual, ela só muda o lado esquerdo, tá? Então essa desigualdade A'X maior ou igual a B é válida para P, tal que os coeficientes aqui do A', eles são maiores ou iguais ao coeficiente do A, e para algum J, o coeficiente aqui do A' é estritamente maior, tá? Então, tipo, nesse caso aqui que eu mostrei, ó, eu fechei o arquivo, né? Ixi. O exemplo que eu tinha dado lá, eu tinha colocado um coeficiente que era 0 na inequação, depois virou 1 na outra, né? Ou 2 ou 3, sei lá. Ou seja, ficou maior, né? Então, o lifting é isso, tá? É pegar uma inequação válida e, tipo, para pelo menos um dos coeficientes do lado esquerdo, ele vai aumentar, tá bom? Seja um cara que tinha coeficiente 0, a gente vai aumentar para um valor positivo, ou às vezes um cara que já tinha um coeficiente não nulo, mas a gente aumentou o coeficiente. Tá bom? Então aumentando o coeficiente a gente deixa a inequação mais forte, tá?
Aí daí que vem esse nome lifting aí, tá? Observações. Note que se essa inequação aí foi obtida de AXB por uma operação de lifting, então essa inequação vai dominar a outra, né? Tipo, eu aumentei algum coeficiente aqui do lado esquerdo, aumentei pelo menos um deles, né? E todos eles são maiores ou iguais ao do outro, então eu estou apontando para cá, mas é para cá, né? Então o A' foi obtido através do A, né? Tipo, aumentando pelo menos um dos coeficientes do A e mantendo outros coeficientes. Então essa inequação domina a outra, né? Com certeza. Aí tem, aqui só para curiosidade, né? Os chamados lifting sequenciais, que são os que, se você olhar para os coeficientes de A e para o de A', só um coeficiente que mudou. Tá? Então, quando muda um coeficiente só, a gente vai dizer que é lifting sequencial, tá? Que são operações que elas vão sendo aplicadas sequencialmente e vai aumentando um coeficiente de cada vez. Que é o que a gente vai ver hoje aqui, tá? O lifting sequencial, tá? Aí o lifting simultâneo é quando numa única operação a gente consegue aumentar o coeficiente de várias variáveis aí. Várias assim, duas ou mais variáveis, tá? E por último, o lifting 0,1 é quando essa mudança de coeficiente só se dá de 0 para 1, tá? Um cara que tinha coeficiente 0 ficou 1, tá? Não vai ser o nosso caso aqui. A gente vai pegar caras que tinham coeficiente 0 e vai pôr um coeficiente positivo aqui. Pode ser 1, mas pode ser 2, pode ser 3, enfim. Exemplo. Vamos fazer lifting aqui, ó. Então, agora vamos olhar para essa mochila aqui e considere essa desigualdade de cobertura aqui, ó. Tá? Então vamos ver, ó, x3, x4, x5 e x6 é uma cobertura. Por quê, né? Vamos ver, ó, 3 vezes 6, 18, mais 7 vai dar 26, né? É 18 com 7 dá 25, né? 25 é maior do que 19, então é uma cobertura, certo? Sabemos que essa desigualdade não pode representar uma faceta de P, pois ela é dominada pela desigualdade de cobertura estendida, essa aqui, ó. Então ele está dizendo que dá para estender essa cobertura aqui, ó. Vamos ver. Aqui é fácil de ver porque os coeficientes são pequenos aqui, né? Tipo, tem... era do x3 até o x6, né? Então todo mundo que tem coeficiente maior, o máximo aqui é o 7, né? Então todo mundo que tem coeficiente maior que 7 vai estar na cobertura estendida. Então o 2 vai estar na cobertura estendida e o 1. Tá? Então por isso que aparece aqui, ó, x1 mais x2 tal, menor ou igual a 3. Então essa inequação aqui, ó, claramente ela domina essa outra aqui, certo? Então essa aqui não pode definir faceta, tá? A azulzinha não pode definir a faceta porque ela é dominada pela rosinha, tá bom? Mas o lifting que a gente vai fazer, ele vai chegar numa inequação também que vai dominar a rosinha. Eu tô dando spoiler, tá? O meu estilo aqui é de contar o final do filme, tá bom? Para vocês não ficarem com mistério aí na cabeça, ajudar vocês a entender, né, o que vai acontecer, tá bom? Então o que vai acontecer aqui, assim, não é que a gente vai chegar na cobertura estendida, a gente vai fazer o lifting e nesse caso aqui, o lifting vai dar numa inequação que é melhor até do que essa da cobertura estendida, tá bom? Mas então a pergunta, né? Vamos fingir que a gente não sabe disso ainda, né? Pergunta, essa última desigualdade define faceta do poliedro lá que a gente está interessado? Bom, vamos ver aqui, ó. F é a face induzida por essa desigualdade aqui de cobertura, tá? Que tá olhando só para o 3, 4, 5 e 6, né? Bom, primeiro aqui ele está dando um argumento de que o F não é faceta, né? Que eu já falei para vocês, que o azul é dominado pelo rosa, né? Então aqui, ó, outro modo de mostrar que F não é uma faceta de P é notando que para qualquer x em F satisfaz x... Ah, tá, é um outro jeito, tá? Então ele está te falando aqui, ó, além desse jeito que eu te falei, dá para perceber também que essa inequação não define faceta por um outro caminho, vamos dizer assim. Que é qual? É observar que se eu coloco o x2 na mochila, tá? Se eu coloco o x2 na mochila, o x2 tem peso 8.
aí sobra 11, tá? Sobrando 11, eu não consigo escolher 3 itens aqui, ó, dentre esses aqui, do 3, 4, 5, 6. Se eu escolher quaisquer 3 itens aqui, ó, vai somar mais do que 11, certo? Porque, tipo, se eu já escolhi o 2, eu já gastei 8, vai sobrar 11 só, né? Então, se eu escolher 3 dentre o que tem peso 7 ou 6, vai estourar 11. Então, tipo, eu não consigo fazer, tipo, escolher 3 aqui dentre esses itens, tendo x2 igual a 1. Então, tipo, todas as soluções que conseguem escolher 3 aqui dentro, elas obrigatoriamente têm que ter o x2 igual a 0, tá? E se isso acontece, aí, tipo, não tem como essa inequação definir faceta, tá? Porque você não vai conseguir encontrar os N pontos afim independentes que você precisaria, né, para estar nessa face aqui, para ela ser uma faceta. Como o seu x0... Vocês lembram que a face do poliedro, ela também é um poliedro, né? Vocês lembram disso, né? E aí esse poliedro dessa face aqui, eu vou fazer um abuso de conceito aqui. É quase como que dizer que ele não tem dimensão cheia, tá? Porque, tipo, ele tem uma variável fixada aqui, ó, num valor, tá? Então você não vai, tipo, ele não tem dimensão cheia, não vai, sabe? A faceta é uma face, tipo, entre aspas, de dimensão cheia. Tô usando aqui uma terminologia meio tosca. Mas é isso, né? Conceitualmente acho que vocês devem estar sacando. Eu não vou conseguir encontrar os N pontos afim independentes que eu precisaria dentro dessa face aqui, por causa disso aqui, tá? Por isso que é um outro jeito de enxergar que a inequação de cobertura, essa aqui, né, no caso, não define faceta. Porque eu não estou dizendo que nenhuma inequação de cobertura defina faceta, tá? Eu estou dizendo que essa inequação de cobertura não define faceta. Pode ser que numa situação específica lá, a inequação defina faceta, tá? No lifting da variável x2, procura-se pelo maior valor alfa2, de modo que essa inequação aqui, ó, o coeficiente que eu quero escolher, tá? Então, o que eu quero fazer, né? Eu quero colocar o x2 nessa inequação aqui, ó, tá? Só que eu não sei qual é o coeficiente que eu vou colocar para ele ainda, tá? Aí eu quero colocar o coeficiente alfa2 no x2, que é o maior coeficiente, de forma que essa inequação ainda seja válida, tá bom? A desigualdade da cruz aqui parece uma espada, né? A da espada, né? Uma cruz, uma espada que parece uma cruz, tá? Entre a cruz e a espada. Então essa desigualdade aqui da espada-cruz é satisfeita para todo x em P com x igual a 0. Mas o que ocorre quando eu coloco um 1? Tá? O poliedro aqui, ó, vamos ver, né? O que ocorre quando é igual a 1. Vamos lá. Quando é 1, então assim, ó, tipo assim, de novo, tá? Deixa eu voltar aqui vou ler de novo o que eu queria, tá? Eu quero, tipo, escolher o maior coeficiente alfa2 para colocar o x2 nessa inequação e que ela seja válida, tá bom? Aí, tipo, é óbvio que nas soluções que tem o x2 igual a 0, essa inequação é válida, porque ela já era válida antes. É a inequação de cobertura, né? Ela era válida antes. Né? Então, para as soluções que tem o x2 igual a 0, ela continua sendo válida, certo? Não importa o coeficiente que eu vou colocar aqui. Agora, quando o x2 for 1, aí tipo, eu vou escrever aqui, ó, x2 desse lado, alfa 2 desse lado, certo? Porque eu estou assumindo que x2 agora é 1. Né? Então, quando tem já o alfa 2 aqui, aí tipo, vai ter lá x3 mais x4 mais x menor ou igual a 3. O que eu faço para isso aqui ser válido, né? Aí, ó, tipo, só reescrevendo a inequação, né? Estou jogando todas essas variáveis para o lado direito, né? Então vai ficar 3 menos blá blá blá. Aí x2, meu negócio, ó, 3 menos. Aí, ó, tipo, o que eu tenho que resolver aqui, ó? Qual é
a solução que maximiza a soma dessas variáveis, considerando todas as soluções em que o x2 é igual a 1. Tá? Então estou olhando agora para todas as soluções que tem o item 2 e eu estou querendo a solução que maximize isso aqui, ó. Tá? Por quê, né? Porque tipo, eu estou querendo saber tipo, se isso aqui, ó, nesse caso aqui, quanto que deu, né? Deu 1, né? Ele está dizendo que assim é 1, né? É 1. Vamos olhar para cá, ó. Então assim, ó, se eu tiver o x2, quando eu coloco o x2, ele tem peso 8. Aí, tipo, tirando 8 de 19, vai sobrar 11. Aí, tipo, quando eu olho do x3, x4, x5 e x6, qual é a solução que, tipo, eu consigo maximizar a soma desses x's aqui, ó, sem estourar a capacidade da mochila? Pô, eu só consigo escolher um desses itens, né? Eu não consigo, se eu colocar 2 aqui já vai dar 12. Já estourou aqueles 11, né? Então, tipo, não dá, eu não tenho como escolher 2, eu só posso escolher um, entendeu? Então, tipo, a resposta disso aqui, ó, max x3 mais x4 mais x5 mais x6, para toda solução viável tal que x2 é igual a 1, é 1, né? Eu só consigo escolher um desses itens aqui, ó, tá? Então, tipo, se na solução lá, o máximo que vai dar aqui é 1, então eu vou colocar 1 aqui. Aí, tipo, para essa... ou seja, eu descobri o coeficiente máximo aqui do alfa 2, né? Tipo, eu montei uma inequação aqui e eu tô dizendo, ó, para ela ser válida, eu teria que, tipo, olhar só para as soluções válidas aqui, ver o valor máximo daqui. Se eu conseguir satisfazer isso aqui, então, tipo, o valor do alfa 2 é válido, tá bom? Então, se eu colocar 2 no alfa 2, a inequação continua válida, certo? Temos, então, uma nova desigualdade válida para P, dada por 2x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 menor ou igual a 3, que define essa outra face aqui. Tá bom? Essa face, é claro que ela tem uma dimensão a mais aqui do que a F' lá, né? Quer dizer, desculpa, a F, né? A F era essa aqui, né? A face desse cara aqui. Né? Eu botei uma variável a mais aqui, né? Ela tem ela tem dimensão a mais aqui. Agora, será que ela define faceta, né? Deixa eu tomar minha água aqui. Então, ó, deixa eu só, tipo, refalar o que eu passei aqui para ficar um pouco mais claro. Ó. É assim, ó, eu queria que essa inequação fosse válida, certo? Queria botar um coeficiente alfa 2 aqui no x2, e aí eu tô olhando o caso em que eu escolho o x2, então vai ficar só o alfa 2 aqui. Eu queria que isso aqui fosse válido, tá? Para isso aqui ser válido, eu tenho que escolher um valor de alfa 2 aqui que... olhando para todas as soluções viáveis em que o x2 está lá, escolhido, está lá na solução, eu tenho que ver qual o valor máximo que dá para esses números aqui, para essas variáveis aqui. Né? Aí, tipo, sabendo qual o valor máximo, quando eu for somar esse valor com o x2, ele tem que ser menor ou igual a 3, para essa inequação ser válida, certo? Esse que é o raciocínio. Tá? Então a gente só meio que massageou aqui a inequação para tipo, isolar aqui o alfa 2 para descobrir qual é o valor máximo de alfa 2. Tá? Mas o raciocínio é esse, certo? Tipo, eu estou olhando para todas as soluções viáveis em que tem o item 2, portanto o alfa 2 vai estar aqui no lado esquerdo. Aí eu pego dentre todas essas que vai ter o alfa 2, qual é a que tem o valor máximo nessas variáveis? Ah, ela tem valor máximo 1. Ah, então eu tenho que escolher um valor aqui para o alfa 2 que quando eu somar com 1, né, tem que ser menor ou igual a 3. Tá bom? E esse valor é 2, certo? Então esse é o coeficiente do x2 aqui nessa inequação. Beleza. Aí, tipo, agora o que a gente vai fazer? Tá? O que a gente fez, né? A gente fez o lifting
para o x2, né? O x2 ele tinha coeficiente 0, agora ele tem coeficiente 2. A gente aumentou o coeficiente do 2, tá? Agora, resta saber se não dá para fazer lifting para outra variável que ficou de fora dessa inequação, né? Que ela está com o coeficiente zerado na inequação, né? E tem, né? Tem o x7, tem o x7 e tem o x1, né? Mas a gente vai para o x1, tá? A gente vai para o x1. Vamos fazer a mesma coisa agora. Tipo, a gente quer descobrir qual é o α1 que a gente multiplica pelo x1 de forma a manter agora essa inequação válida. A gente pegou lá a inequação já com o lifting do x2 e aí a gente vai ver, ó, pô, como que eu consigo aumentar o α1 aqui, o coeficiente do x1, para deixar isso aqui válido. Aí a gente vai aplicar o mesmo raciocínio, né? Ver lá, dentre todas as soluções viáveis que tem o item 1, né? Então todas que tem o item 1, o item 1 tem peso 11, então tipo, vai sobrar 8 aqui de capacidade, né? Aí, tipo, se eu tenho que ver o valor máximo lá, aqui, ó, então 11, né? Aí, qual que é o valor máximo para... É difícil eu ter que ficar voltando ali no slide, que eu tenho que ver o peso de cada um desses itens, né? Que é assim, quantos itens daqui eu consigo escolher quando só me sobra a capacidade 11, né? Aqui ele está dizendo que eu consigo escolher 1, né? Só que, tipo, de repente pode ser que eu consiga esse 1 seja o item 2 aqui, ó, tá? Que o item 2, vamos ver, o item 2 tem peso 8, né? Eu falei que tinha sobrado justamente 8, né? Então, se eu escolher o 2, né, eu ainda consigo, tá? Então, existe uma mochila que cabe o 1 e o 2, né? Agora, se eu colocar o item 2, aqui como o coeficiente dele é 2, então, tipo, esse lado esquerdo aqui vai dar 2, né? Esse trecho aqui, ó, tá? Então, tipo, ou seja, eu vou ter que considerar como 2 aqui, tá? Eu sei que eu só consigo escolher no máximo um item dentre esses, tá? Só que se esse item for justo o x2, então, tipo, como ele tá com coeficiente 2 aqui, vai dar 2 aqui, tá bom? E aí eu não posso ignorar essa solução, tá? Se eu colocasse um coeficiente grande aqui demais, eu ia cortar essa solução, que eu não quero cortar, porque ela é uma solução viável, tá? Então, 2. Aí, tipo, ou seja, qual é o maior valor para α1 que, tipo, mantém isso aqui válido? 1, tá bom? Então, agora eu fiz o lifting do 1. Ficou x1 mais 2x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 menor ou igual a 3. Essa aqui, ele está dizendo que define faceta, tá? Não provamos aqui, só estou te falando que define, não estou provando nada, tá bom? Só está falando que define, ninguém está provando nada aqui, certo? Mas uma coisa dá para perceber aqui, ó, ela domina essa inequação de cobertura estendida, ó, que a cobertura estendida aqui é x1, 2, 3, 4, 5, 6, essa aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que o coeficiente do x2 aqui está com 2 aqui, ó. Então ela domina essa outra aqui, ó. Então essa outra aqui não pode ser faceta, tá bom? Então, ou seja, a desigualdade de cobertura estendida também não define faceta, né? Nem sempre ela define faceta. A gente está mostrando um caso aqui em que ela não define faceta, tá? Agora aqui eu não tenho argumento para dizer para vocês, por que isso aqui é uma faceta, tá bom? Uma coisa é que, sim, não ia dar certo fazer o lifting do x1, né? Certo? O x1, o x7, desculpa. O x7 é o único cara que está faltando aqui na inequação, né? Só que o lifting dele não ia dar certo, tá? Se a gente tentasse fazer, ia chegar à conclusão que o alfa dele tinha que ser menor ou igual a 0, tá? Então não dá para fazer lifting com ele. Observações. Deixa eu só ver aqui um negócio. Que horas são? Uma coisa que eu preciso ver, que horas são? Outra coisa que eu preciso ver, quanto tempo já foi de aula. Eu vou parar aqui porque eu vou buscar as crianças na escola. Pausa para buscar as crianças na escola. Até já, pessoal.